Bem, a Constituição Federal de 1988 é a primeira a trazer a regulação do meio ambiente, primeiramente como um direito fundamental e depois trazendo as competências legislativas e as competências administrativas para regular o meio ambiente. Por fim, nós podemos identificar na Constituição aonde se regula o ambiente artificial, o ambiente cultural, o ambiente natural e o ambiente do trabalho, além de tratar de outras questões que estão relacionadas com o meio ambiente. Vamos começar, então, com as competências legislativas. Primeiramente, está previsto no artigo 22 da Constituição que compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, que faz parte, mas principalmente, então, águas e energia, jazidas, minas e outros recursos minerais e de metalurgia, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício das profissões, bem como está previsto que a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre essas questões. Portanto, é uma competência privativa da União tratar desses temas, mas a própria União pode criar uma lei, como ela criou a lei complementar, que nós já tratamos antes, que é a Lei 140 de 2011, para regular essas competências e, eventualmente, estender a competência ou delegar a competência para um Estado. Além disso, compete concorrentemente, ou seja, de forma comum, à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Também compete, concorrentemente a todos os entes federados, a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Ainda compete estabelecer regras sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, urbanístico e paisagístico. É importante ressaltar que, com relação à legislação concorrente, recordem lá de direito constitucional, quando você tem uma legislação concorrente, a União compete estabelecer regras gerais e os estados poderão, respeitando essas regras gerais, estabelecer legislações mais específicas, sem então as contrariar. Inexistindo uma lei federal, os estados poderão exercer toda a competência legislativa plena para atender às suas necessidades locais. Mas se houver alguma lei federal posterior, os estados terão que se adequar. E ainda cabe privativamente aos municípios, está previsto no artigo 30 da Constituição, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, que está ali previsto toda a questão relacionada ao Estatuto da Cidade e aos planos diretores. E isso compete privativamente, então, ao município legislar na área de sua competência. Além disso, também compete ao município promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. É dessa disposição, por exemplo, que compete ao município o tombamento de patrimônios históricos de bens imóveis. Além das competências legislativas, nós temos as competências administrativas, que não é exatamente para criar normas, mas sim para estabelecer como elas serão executadas. Então, o artigo 23 estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, comum, então todos têm a obrigação de administrativamente atuar na proteção aos documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, nos monumentos, paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Também impedir a invasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora,
promover programas de construção de moradias e as melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico. Pode não parecer, mas isso está diretamente relacionado com o meio ambiente. Registrar e acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, que são as lavras. E por fim, é importante ficar claro que as leis complementares fixarão normas para uma cooperação entre os estados, municípios e os distritos federais, prevendo que o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar, né, do âmbito nacional. Além dessas competências comuns, nós temos no artigo 21 a competência à União, portanto, da União especificamente, que é, primeiro, instituir um sistema nacional de georreferenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direito de seu uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, isso está no Estatuto da Cidade. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. E daí tem os princípios específicos. Portanto, inclusive a questão da energia nuclear está no âmbito do meio ambiente e é daí competência da União tratar administrativamente sobre. Por fim, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho no âmbito laboral e estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem de forma associativa. Então, estas são as competências tanto legislativas quanto administrativas, previstas na Constituição Federal. Só mais um tópico nessa questão, que é a previsão da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, quando no âmbito da ordem econômica. Por quê? Porque o artigo 170 da Constituição prevê que na ordem econômica é um dos princípios regentes dela, então, a defesa do meio ambiente. É isso aí, pessoal.